Agora pode pular aquela outra imagem lá mesmo da pregação. Estarei aqui hoje trazendo algo que Deus também colocou essa semana em meu meio, no meu coração, na minha mente. Eu falei, Senhor, o perdão. Acredito que todos nós que estamos aqui já passou por situações, teve situações, haverá ainda situações em nossas vidas sobre o perdão. O que é o perdão, meus irmãos? Isso se conecta com o que foi dito ontem pelo diácono Ricardo. Irmão, posso pedir um favor para você? Pega um gole d'água para mim, por favor. Muito obrigado, glória a Deus. Deu sede. Amém. Mas isso se conecta ontem com a mensagem que o perdão é exatamente isso. Liberdade. Nos liberta. Liberta a nossa alma, liberta a nossa mente. A gente se sente livre. E o perdão, a maioria das vezes, não é sobre a pessoa, sobre o outro, sobre o outrem. É sobre nós. O perdão é para nós. Nós temos que nos libertar dessas amarrias do diabo, dos laços do diabo. Tirar isso do nosso coração, essas amarguras, essas sementes do maligno que tem adentrado no nosso meio, tem trago para o nosso meio, como que se a gente, quando fala sobre o perdão para as pessoas, a gente traz... Obrigado, Gigi. Pera aí, irmãos. Glória a Deus. A gente traz para as pessoas que Cristo nos libertou, Cristo nos perdoou. A gente éramos condenados. A gente por si só não consegue. Sem Cristo não conseguimos. E a gente fala isso para todo mundo, né? A gente quando encontra Jesus, quando Jesus nos encontra, né? Na verdade, a gente fica aqui lá eufóricos e fala de Jesus, fala desse perdão e fala como é bom para todos. Mas quando se trata de nós perdoar alguém, a gente segura. Não, mas não merece. Não, fez isso comigo. A gente se constrange ali no nosso íntimo e fala, não pode ser assim. E a gente se esquece de como foi conosco, de como éramos ovelhas desgarradas, ovelhas que viviam no mundo perdido, perverso. E muitas das vezes nós éramos perversos. Só que quando Cristo nos alcançou, as escamas dos nossos olhos se caíram e a gente percebeu quão bom é estar na presença do Altíssimo. Mas nós mesmos não queremos, muitas das vezes, libertar a angústia do nosso coração, abrir a porta do perdão, abrir a janela da oportunidade do perdão para com os outros, para os nossos irmãos, muitas das vezes, os filhos de Deus, servos de Deus, e quando não são servos nem filhos, criaturas de Deus. Então hoje a gente vai estar aqui tentando falar um pouco sobre esse sentimento, o perdão. Peço a vocês que abram vossas Bíblias na carta a Colossenses, capítulo 3. Estaremos lendo do versículo 12, o 12 e o 13. Vamos ler 3 passagens antes de adentrar a mensagem. Mas primeiramente, cartas a Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Deixo aqui o espaço para vocês seguirem aí na tela. Amém. Glória a Deus. Bom, versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Agora eu peço a vocês que vá para o livro de Mateus, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 18. Capítulo 18, do versículo 21 e 22. E depois estaremos lendo também o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 17.
mas primeiramente Mateus 18, versículo 21 e 22. Assim diz: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Jesus respondeu: Não diga a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E para finalizar, Lucas 17. Lucas 17, versículo 3 e 4. Versículo 3, assim diz: Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: Estou arrependido, perdoe-lhe. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pai, levantamos aqui novamente, meu Pai, o clamor da oração. Nos prostramos a seus pés, meu Pai. Ministre nossos corações, Senhor. Nos ensina, nos admoeste, meu Pai. Estamos aqui para te honrar, meu Pai. Toda honra e glória é a Ti, Senhor. Fale conosco, meu Pai. Que nossos corações, nossa mente esteja cativa à Sua palavra. Que seja a Sua palavra, meu Pai, a administrar em nossos corações, meu Pai. Nos dê discernimento para tudo que estará sendo dito aqui e nos dê também a sabedoria do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, como eu disse, hoje vamos tratar sobre o perdão. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu acredito que todos vocês, quando vai iniciar as vossas orações a Deus, bom, pelo menos eu posso usar eu de exemplo. Quando eu inicio minhas orações, eu sempre inicio com o Pai Nosso. Quando eu vou adentrar ali ao local, falar com Jesus, falar com Deus, eu inicio a oração do Pai Nosso. Eu não sei se vocês se lembram, mas a oração do Pai Nosso diz que a gente pede, que Deus ele pede que a gente perdoe para ser perdoados. Que nós possamos perdoar para que sejamos perdoados por Ele. É a oração do Pai Nosso, que se encontra ali em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, do versículo 14 e 15 que eu coloquei aqui, mas deixa eu ver aqui. Amém. Exatamente. O versículo 14 diz: Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Isso é muito profundo para nós que estamos aqui, para que a gente entenda que Jesus pagou o preço. Jesus nos perdoou. A gente viu um caminho desgarrado da presença de Deus. Como eu disse, muitas das vezes a gente era os perversos. Se a gente parar para pensar e imaginar na época de Jesus, talvez muitos de nós que estamos aqui seríamos os carrascos de Jesus. Seríamos os soldados romanos. E muitas das vezes quando dizemos de Judas, o traidor, muitas das vezes eu me coloco na posição de Judas. Quantas vezes eu traí Jesus? E mesmo assim, Ele nos amou. E Ele nos perdoa. Todo dia. Mesmo quando a gente diz em oração a Ele: Pai, me perdoe por ter pecado novamente, ter caído no laço do passarinheiro. Me perdoe, Senhor, não voltarei a fazer. E passa alguns dias, estamos lá nós de novo. Oh, Senhor, eis-me aqui novamente aos seus pés. E Ele nos perdoa novamente. Mas quando são alguma pessoa que nos afronta, que aponta o dedo, ou que fale, que calune, que traga algumas coisas para nós, que nos xingue, que nos maltrate,
e depois essa pessoa volta e lhe peça perdão, você ainda fica ressentido. Você fala, talvez só da boca para fora sai palavras, mas no seu mais íntimo, no seu coração, ali no teu sentimento, você não liberta perdão. Você não libera perdão. E o perdão, meus irmãos, é para você mesmo. Eu passei por uma situação, aqui eu vou adentrar em muitas coisas da minha vida para trazer essa mensagem, mas eu passei uma situação quando eu cheguei na Suíça, de um parente que, em vez de ajudar, fez a piorar as nossas vidas aqui. E eu não era crente, viu, meus irmãos? Eu não era crente. Então eu tinha dito para mim mesmo, eu nunca vou perdoar essa pessoa. Eu nunca vou liberar perdão a essa pessoa por tudo que ela me fez, tudo que ela me causou. E foi passando o tempo. Um dia as escamas dos meus olhos se abriram, tive um encontro com Jesus, comecei a caminhar com Cristo, mas tinha esse ressentimento em meu coração. Sempre vinha à memória qualquer mensagem que o pastor trazia sobre perdão, ou qualquer mensagem que ele trazia sobre mágoas em nossas vidas. Eu sempre lembrava desse parente. E eu falava comigo mesmo, não, ele não merece. Ele não merece. Eu me colocava no lugar de juiz, delegado, detetive, julgador. Eu falava, merece, não merece. Mas nunca me passava na memória sobre eu. Eu mereço ser perdoado por tudo que eu fiz, por tudo que eu cometi em minha vida? Se eu, que me conheço tão bem quanto, mereci o perdão de Deus, por que eu não quero perdoar alguém que me causou um mal tão pequeno? Mas isso não passava na minha mente naquele momento. Até que um dia, a gente morava em Friburgo. E a gente vinha de Friburgo para uma igreja aqui em Lausanne. Todo domingo. Às vezes na semana, porque a igreja funcionava de segunda a segunda. Quase morei lá, né? Aleluia. Mas chegou um domingo e nós viemos para esse culto. Quem estava lá? O enviado. Esse parente. Quando eu adentrei aquela igreja, que eu olhei aquela família, me veio aquele sentimento, aquele remorso. E era um sentimento de raiva, angústia, mas também a minha alma gritando, libera perdão. Libera perdão. Eu lembro que eu ficava ali no culto inteiro, eu não prestei atenção na mensagem do pastor naquele dia. Eu só ficava pensando naquele momento pós-culto, se essa pessoa viria falar comigo, se eu iria até ela, o que eu faria agora? Até que no final do culto o filho dele veio e me abraçou. Falou com saudade, né, ali, o coração já se quebrantou. E logo em seguida esse parente veio até mim, fechou as mãos. Falei que, como é a vida, né? Te encontrar aqui. Você também. Fiquei sabendo que você estava frequentando. Estamos aí seguindo. E eu olhei pra ele. Falei, me perdoe. E eu te perdoo. Eu lembro que aquele momento ali foi um marco na minha vida sobre o que é o perdão. Não era sobre ele, era sobre mim. E eu não entendia isso. Eu achava que se eu vivesse com esse sentimento, falando para mim mesmo, não merece, não deve ser perdoado, eu acharia que ele estaria sofrendo. Que ele estaria talvez num canto, o Thales não me perdoa. Mas não, ele estava vivendo a sua vida tranquilamente. Quem estava ali no laço do diabo era eu. Quem estava ali fechado naquele momento que não tinha conexão com Deus era eu. E o pecado ali estava vivendo na minha vida. Pois não perdoar é um pecado em nossas vidas, meus irmãos. A gente se fecha, a gente acha que está tudo certo, tudo bem, mas não está. E isso vai cada vez mais te desgastando. Você vai cada vez mais chegando num lugar que você não queria estar. E quando eu liberei perdão a ele, parece que saiu um peso tremendo da minha vida. Sabe, eu comecei a refletir, olhar para a minha vida de uma forma diferente.
Comecei a lembrar de tantas pessoas que eu já fiz mal. E comecei a pedir perdão. Mandar mensagem para as pessoas. Pessoas às vezes nem esperavam, nem sabiam do que se tratava. Mas eu falava, ô, rapaz, quanto tempo, perdoe daquela vez. Eu falava, que vez, rapaz, nem lembro disso aí. Mas eu falava, não, mas agora você vai lembrar. Agora você vai lembrar e perdoe por isso que eu fiz, aquilo que eu fiz. Sai liberando perdão, pedindo perdão. Porque se a gente se lembra como éramos e onde Deus nos resgatou, como não perdoar as criaturas de Deus? E quanto mais aos seus filhos. Muitas das vezes, pessoas que a gente não espera vai errar conosco. Pessoas das quais a gente caminha lado a lado. A gente tem um exemplo perfeito em nossos lares. Tanto nós quanto as nossas esposas, quanto os nossos filhos. Quantas vezes falamos palavras que não deveríamos? Agimos de formas que não deveríamos? Quantas vezes erramos e não pedimos perdão? Iremos lá, pedimos perdão, me perdoe. A pessoa libera perdão. Já pensou se muitas das vezes a gente errasse e a pessoa falava, não, você não merece. Como nós muitas das vezes pensamos sobre alguém. Já pensou se Deus fizesse aquilo que a gente faz sobre o perdão? Se Deus olhasse para nós, a gente peca agora, a gente erra, a gente chega até Deus e fala, me perdoe. E Deus olha para a gente e fala assim, não, você não merece. Por que eu devo te perdoar? Você não perdoa X pessoas, por que eu tenho que perdoar você? Já pensou se Deus fosse assim conosco? Muitas das vezes chegamos a seus pés, Pai, me perdoa. Eu falo, não, hoje não. Hoje não. Mas não. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que espera por esse momento que a gente venha até Ele arrependidos. Nos prostramos a seus pés e Ele ali estende as mãos. Ele estende as mãos para nós e fala, venha novamente, caminhe comigo. Continue o caminho. A gente tem que se lembrar disso, meus irmãos. A gente não pode esquecer desses momentos em nossas vidas. Em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, ali vai dizer que ele atirou tudo nas profundezas do mar. Ele atirou tudo nas profundezas do esquecimento. Pra gente não viver preso nisso, nessa questão que a gente... Será que Deus me perdoou? Será que realmente? Será que eu sou perdoado? Será que eu sou filho? Será que eu vivo? Será que eu não vivo? Será que eu estou preso ou não estou? Não. Ele libertou nós. Depois tem Isaías capítulo 38, versículo 17, onde tem o rei Ezequias. Ali Deus fala com o profeta Isaías que ele vá até Ezequias e fale para Ezequias que Deus o perdoou. E ali ele vai estar retratando uma linda passagem, Ezequias falando que Deus, ele livra do peso, que ele recebeu o perdão e que Deus então lançou para trás. Deus já lançou para trás os nossos pecados, as nossas iniquidades, meus irmãos. Deus não é um Deus que vive remoendo, que vive ali sempre lembrando, sempre apontando o dedo. Ó, tá vendo? Ó, você aí, ó. Olha você, olha X. Não. Ele lança para trás, ele deixa para trás. Já é passado, já foi, já aconteceu. Viva o agora. Continue o caminho. Quão forte é o perdão, meus irmãos. Quão libertador é o perdão. Mas muitas das vezes pode ser exatamente como foi comigo, uma prisão. Podemos viver uma prisão em vez de uma liberdade. Que a gente ali se coloca como juiz e quer julgar se pode ou não, se deve ou não, se é necessário ou não. Ah, não sei, porque se eu perdoar vai fazer de novo. E nós, quantas vezes fazemos de novo e de novo? Quantas vezes erramos o caminho, o alvo? A gente erra o alvo, que é Cristo. Quantas vezes nós, querendo acertar, acabamos errando?
Eu já fiz isso, meus irmãos, várias vezes. Continuarei fazendo, infelizmente, até a glória. Mas Deus está ali todos os dias no mesmo lugar, me perdoando. Então liberte perdão. Repense sobre a vida, repense se tem algo aí no seu coração, na sua mente, algo que te deixa angustiado. E lembre-se, o perdão é para você, se trata de você, não é sobre a pessoa. A pessoa está vivendo, a pessoa nem se lembra talvez. Como eu disse, eu falei para algumas pessoas e a pessoa falava para mim: é sério? Uai, rapaz, não lembro não. E eu ali na minha mente estava ali remoendo isso, esse sentimento. E a pessoa nem se lembrava. Falou: nossa, rapaz, é verdade, hein, Thales? Nossa, agora eu tô lembrando mesmo que você falou isso. Olha que você vê, nem lembrava mais. Mas na minha mente estava ali remoendo esse sentimento sobre essa questão do perdão, sobre ele, não merece. Ou muitas das vezes, merece isso aí mesmo que eu falei. Tinha que ouvir isso aí mesmo. E a gente esquece. A gente esquece como foi conosco, a gente esquece de nossas coisas, a gente esquece do nosso passado. A gente não se lembra, não quer lembrar de quão bom foi ser perdoado, de quão liberto é. Como a ministração de ontem pelos homens. Não se coloque mais em jugo de escravidão, mas liberdade. Porque é isso que Cristo fez por nós. Libertos. Nós fomos libertos. Mas quando guardamos sentimentos, amarguras, a gente não vive mais liberto, a gente vive preso. E muitas das vezes a gente nem percebe. Muitas das vezes a gente acha que não, fala, não. Mas estamos presos aos ressentimentos sobre nossa vida. Eu quero lembrar vocês agora de algo que aconteceu antes na Bíblia, no início, de Jacó. Jacó, ele foge. Ele pega ali, consegue trazer algo, trazer uma história, Esaú e Jacó. Esaú era um caçador. A Bíblia diz que ele era um caçador experiente. Ele era bom de caça. Ele sai para caçar num dia X, e essa caça não sai como ele queria. Ele volta sem nada. Ele chega ali a Bíblia vai escrever que está fazendo algo com lentilha, né? Um ensopado ali, eu não lembro o nome, mas é algo ali. Não é ensopado de lentilha, é algo ali, mas tinha lentilha. E aí Esaú chega ali e fala: eu estou morrendo de fome. E Jacó, para comer isso aqui tem que ter um trato. Vamos fazer um negócio. Esaú fala: eu tô morrendo. Ele tá morrendo. Não tava. A gente sabe que a gente fica com fome, fica 3 dias aí tranquilo. Mas ali ele chega nesse dia, porque o cansaço faz isso. Ele chega exausto. Não conseguiu fazer a caça que tinha que ser feito. E chega ali, fala: tô morrendo, dá um pouco desse ensopado aí. E Jacó fala: eu te dou, mas né, tem um preço. E qual que é o preço? Primogenitura aí, né? Você é o primeiro aí, ser abençoado pelo pai, herdar aí tudo, né? O primeiro filho e tal. Esaú ali no cansaço da sua alma, Esaú aceita esse trato com Jacó. E ele ali, a partir desse momento, depois ele recebe através da mãe dele, que faz algo ali por ele também. Ele é abençoado por Isaac. E ele foge para casa de Labão ali, pro parente da mãe dele, que era a Rebeca. E ele chega lá nesse lugar, e ali ele começa a trabalhar para esse homem, para essa família, que é tio dele, algo assim. E ali ele se apaixona por Raquel, e depois ele vai ali, fala que ele casar com Raquel, e fala: sim, tá tudo bem, mas né, tem que ter, vamos fazer um trato também. Trabalha para mim 7 anos, e vai lá no dia do casamento, é a Lia, não é a Raquel. Aí casou com a Lia, aí depois fala: você me enganou, não sei o que, eu quero a Raquel, e vamos ficar mais 7 anos aqui, e daí ele tem a Raquel. Só que tem um determinado tempo que ele tem que sair dali. E ele tem que voltar para onde? De onde ele saiu. Para a terra que Deus manda ele voltar. E aí ele está ali se voltando, está em Gênesis capítulo 32. Isso que eu vou ditar aqui agora. Ele está ali voltando e ele manda um servo ir ao encontro de Esaú.
Porque ele tinha esse sentimento, que ele tinha enganado Esaú, que ele tinha ali como retorcendo sobre essa angústia dentro dele. Ele fala, ó, vocês vão lá, fala para Esaú que o seu servo tá vindo aí. E esses servos voltam e falam, olha, nós estivemos lá, encontramos com ele, estamos voltando aí, mas Esaú tá vindo ao seu encontro. E tá trazendo 400 homens. Ali no lugar, na hora ali dele, ele já fica com medo, já começa ali, ai meu Deus, é agora. Ele já tem esse medo, essa angústia, que o irmão dele tá vindo, e ali ele começa já a orar para Deus, para livrar das mãos de Esaú, para livrar disso, dele ali. E é engraçado, que no capítulo 32 a gente tem algo sobre Jacó. Até então Deus não era o seu Deus, era o Deus de Abraão e Deus de Isaac. Aí fala, Deus de Abraão, de Isaac, ó Senhor. E depois no capítulo 33 é onde ele tem um encontro, verdadeiro encontro com Deus. É onde ali ele tem a luta com o anjo, né? Luta com Deus ali. E ali depois ele fala, eu não vou te largar até você me abençoar. E quando Esaú se encontra com Jacó tá manco ali, tá com seus filhos e tudo mais. Ele percebe algo, que o irmão dele não tem ressentimento sobre tudo que passou. O irmão dele está em paz. O irmão começa a falar com ele, quem são essas pessoas, quem são isso? Ele fala, essas pessoas é porque Deus abençoou o seu servo. Sabe, se rebaixando ainda. Esaú está ali, não. Aí ele fala, vou te dar isso, cabras, bois e tudo mais. Ele fala, eu já tenho muito. Não precisa. Aí fala, vamos, depois eu vou deixar mais essas pessoas virem comigo, vou deixar com você alguns. Não precisa, tá em paz. E ali a gente percebe que Esaú já tinha liberado perdão. Esaú já não tinha ressentimento sobre o que passou. Esaú estava bem. E ele ficou feliz de ver o irmão também bem, apesar de vários anos longe. E a gente vê que essa questão do perdão, do ressentimento, causa mal a nós mesmos. Jacó saiu. Eu disse que ele ficou 14 anos trabalhando para Labão. Mas esses 14 anos a gente vê que esse sentimento, essa amargura ainda estava dentro dele. Que quando ele foi voltar, ele lembrou. Teve talvez ali os presságios do que aconteceu e falou, eu vou voltar, mas meu irmão, agora eu tenho que encontrar com esse problema 14 anos atrás. Só que Esaú já estava em outra. Vocês estão entendendo o quanto é o ressentimento? O que ele faz com nós, esse sentimento, essa amargura, essa angústia, esse receio, talvez de perdão, talvez de coisas em nossa mente, nos aprisiona. Nós imaginamos várias coisas, nós fazemos várias coisas imaginando sobre isso. Talvez coisa que a gente fez mal para alguém, a gente tratou mal uma pessoa e essa pessoa está em tal lugar e a gente está indo para aquele lugar. A gente vai para lá agora. Só que a gente já fica pensando na nossa mente, como vai ser se eu encontrar com essa pessoa? Ai, vai acontecer isso. E você chega lá, não acontece nada disso que você pensou. Essa pessoa está ali, ela já liberou perdão. Porque é sobre isso, perdão é para nós. Liberei, está tudo em paz. E você olha, você fica inconformado. E você fala para a pessoa, me perdoe. A pessoa fala, a vida seguiu, meu irmão. Fique em paz. Vá em paz. Mas se a gente deixar preso essas amarrias do inimigo em nossas vidas, a gente se estagna. A gente não avança. Sempre quando a gente vai tentar avançar, esse sentimento, esses pensamentos vêm em nossa alma. E a gente fica ali, novamente isso. E muitas das vezes a gente acha que está certo. Talvez em 90% das vezes a gente acha que está certo. Não, porque a pessoa fez isso para mim. Não, as coisas não é assim não. Ela tem que pedir perdão para mim. Ela errou? A gente não entendeu até hoje que o perdão é para nós. Não é sobre ela. Mas ela tem que pagar, não sei o quê. Irmãos, olha aqui, ó. Escuta essa aqui, ó. Deus nos perdoou. Quando a gente libera perdão, depois é problema de Deus. Tá na mão de Deus, entrega na mão dele. Se a gente vive por ele, através dele, a gente entrega tudo na mão de Deus.
A gente carrega a nossa cruz ali, como Jesus disse, mas agora é Ele que toma conta de tudo. É Ele que cuida dos seus filhos. Não é nós, não é sobre nós. Então agora a gente liberou perdão e fala: Deus, está nas suas mãos. Eu perdoo o X, eu perdoo fulano, cicrano, beltrano. Tá tudo perdoado, meu Pai. E é Deus que vai tratar, porque você está sendo tratado nesse exato momento. Mas a gente acha que não. A gente imagina que não. A gente, quando volta no Antigo Testamento, a gente vê Jonas. Jonas. O que foi engolido? Não é por baleia não, vocês vigiam, viu, crente? Por um peixe. Por um peixe muito grande. Ele vai até Nínive, na cidade de Nínive. Tem ali, eu acredito, uns 100 e poucos mil, 140, eu não lembro muito bem, gente. Me perdoa porque isso aqui tá vindo da cabeça, tá? Mas ele chega até aquela cidade ali porque Deus mandou, falou que vai destruir a cidade. E Jonas chega lá, brada. Porque o homem, quando Deus fala que vai destruir, o homem, opa, deixa que eu aviso. Vai ter destruição? Eis-me aqui. Vocês vão ser destruídos, ninivita, porque vocês fez isso, não se arrepende, tal. E ele sai dali e vai pro lugar ficar, mas só que ele vai pro lugar ver de camarote. Porque, né, quer ver a destruição? Como vai ser? Eu lembro das histórias, Sodoma e Gomorra, agora eu quero ver. Agora eu vou ver a destruição do céu, vai cair fogo, raio e vrau. E ele fica ali. E fica lá. Só que o rei da cidade, ele recebe a mensagem. Vocês têm que se arrepender. E o rei fala o quê? Vamos arrepender, gente. Não, isso aí é pra nós mesmo. Vamos se arrepender. E começa a se arrepender, manda todo mundo vestir saco. E começa a vestir saco e se arrepender. Veste até os animais. Até os animais. Foi tudo junto ali no pacote. Começa a vestir saco neles ali. E se prostrando diante de Deus, me nos perdoe e tal. E passa os dias que Jonas tinha dito. E nada. E Jonas fica ali angustiado. Fala, não, cadê o fogo? Cadê o raio desse lugar? Cadê a destruição? Não, tá errado. A gente tem que destruir, esse povo não merece, não sei o que e tal. E ali fica ali, aí depois a Bíblia vai tratar ali pra nós, vai trazer algo engraçado. Que cresce uma planta, né? Faz sombra pra ele. E depois vai um bichinho ali, come a planta, destrói, e ele fica louco. E fica doido, fala, não sei o que. Aí pra você ver, tudo tá acontecendo. E Deus vai tratando ele. Tá tratando ele ali, nas questões da vida dele. E Deus, quando vai falar pra ele assim, quando chegou e não tinha árvore, não tinha essa sombra, não tinha nada. Quem é você? E outra, você quer falar disso, dessa planta, que nem foi você que fez, ela nem foi você que plantou, tudo mais. E essas pessoas que estão aí, são 100 e tantos mil, e se arrependeram, criança, adulto, tudo mais. A compaixão. Mas Deus estava tratando Jonas porque o patriotismo. Achar que só os israelitas merece, só Israel, só o povo de Deus, é porque é o povo de Deus. E Deus está mostrando que não, é para todos, o alcance é em todos, basta arrepender-se. E Deus trata no mais íntimo de Jonas. É isso que Deus faz conosco, muitas das vezes. Muitas vezes a gente se coloca nessa posição de Jonas. A gente está ali, amargurado com uma pessoa, a gente não tem a coragem de adultos, homens e mulheres, de chegar na pessoa e falar, eu estou descontente com você. Mas não, fica ali, a pessoa chega, cumprimenta, você faz assim, A pessoa passa, aí alguém vê, né, que você tá ali meio de olhar assim, essa pessoa já não é muito bem amigo daquela outra pessoa. Chega em você e fala assim, percebi que você tá meio assim com fulano, aconteceu alguma coisa? É, né, tem que se converter. Aí a pessoa já no espírito ali de Jezabel, no laço do inimigo também, já olha pra você e fala, essa pessoa aí, fala a verdade pra você, já fez isso e aquilo comigo. Aí você já começa ali, isso era o momento que você esperava, é o palco que você precisava. Ali é o tapete do inimigo pra você, senta, entra dentro e você já começa, pá, a pessoa fez isso, merece e tal, essa pessoa tem que se converter, porque né, não sei o que e tal. Você joga a pessoa do pé à cabeça, da cabeça aos pés e até abre a pessoa pra falar da vida dela. E aí, você se coloca como Jonas. Não merece, eu mereço, essa não. E Deus vai tratar isso em você.
Deus vai chegar no teu íntimo e falar assim, você falou de fulano, você fez isso, você fez aquilo, certo? Você não disse que é meu filho? Eu não te perdoei por tudo que você fez? E estou aqui novamente perdoando por você ter falado mal da pessoa. E agora você vai chegar nessa pessoa como homem de Deus, como filho, como filha de Deus. E vai pedir perdão. Mas eu tô certo. Não, tá errado. Você errou. Porque você não foi tratar com a pessoa. Você tratou com fulano que não tinha nada a ver com a pessoa. E além do mais, você falou mal. Você errou mais ainda. Deus nos quebranta assim. Ao ponto que muitas das vezes, por mais que o motivo a gente estava certo, a gente tinha razão, mas a gente perde. Por quê? Porque não agimos como deveríamos. Não agimos com inteligência, como sábios, instruídos pelo Espírito Santo. Muitas das vezes, a gente deixa de lado aquilo que tem que ser tratado agora. Tem que ser resolvido agora. Por isso, no momento da ceia do Senhor, se você tem problema, tem algum problema com alguém, chega até essa pessoa e trate, fale. A gente é instruído a falar. Mas falar com a pessoa, meus irmãos, não é falar com os outros, sobre a pessoa. Porque se você fizer isso, você vai estar sendo objeto do inimigo na mão dele. Então chegue na pessoa, fale com a pessoa. Converse, resolva. Muitas das vezes, muitos problemas nossos em nossas vidas, não somente na área do perdão, mas em todos, a gente adentra num problema tão maior por falta de diálogo. A gente vai dormir sem se falar, acorda sem se falar, vai para o trabalho sem se falar, volta do trabalho sem se falar e vai passando, e vai passando. Isso é uma semente do maligno que vai germinando e vai crescendo. E você, em vez de estar olhando as coisas boas, você começa a olhar somente esse ponto ruim. Somente esse ponto. E começa a esquecer e não olha mais os pontos que melhoraram. Quantas vezes eu fiz isso, meus irmãos? Quantas vezes meu relacionamento com a minha esposa? Tantas coisas que melhoraram, mas tinha um erro. Chegava um erro. E aqueles 99 acertos eu já deixava descartado e focava somente nesse erro. E começava a minha cabeça, o inimigo falando, e eu, é isso mesmo. E me perdia na graça, na glória de Deus, cara. E depois eu olhava pra mim, lá na frente, e a minha esposa olhava pra mim e falava, então vamos conversar. Falava, vamos, na minha mente eu tinha muita coisa pra falar. Então o que é o problema? Um problema. Aí eu falava, só isso? Mas por que você não falou antes? Porque não é assim também não, entendeu? Tipo, e aí, vamos ou não vamos? Vou resolver ou não vai? Entende? Então foi Deus martelando a minha cabeça, me martelando, que eu fui mudando e fui virando homem, porque eu agia como criança, como mimado. E Deus foi me martelando, falando assim, vai crescer, você vai crescer, você vai crescer. Até que chegou um ponto que tudo é resolvido hoje em dia. Já não chega mais nesse ponto de tipo deixar guardado, deixar as amarguras. A gente senta e conversa. Me perdoe por isso, isso que você fez eu não gostei. Mas antigamente como que era? Fez, não gostei e não vou falar. Vai adivinhar. Vai adivinhar. Quantas vezes minha esposa comigo também foi assim? Porque o homem, meus amigos, nós temos um mundo nosso que não é diferente da mulher. Né? A gente vive num mundo diferente. Então quando a minha esposa via eu fazendo algo, e ela ficava com um beijo pra mim, e eu ali, né, eu olhava pra ela e falava, amor. Eu falei, uai, o que eu fiz? Aí na minha mente eu começava a pensar o que eu tinha feito no dia. Eu falei, rapaz, será que é por isso? Mas não é não, ué. E não era mesmo, era de 3 dias atrás, entendeu? E eu fui perceber depois de 3 dias que tava emburrada, mas já tava 3 dias atrás. Entendeu? E nem tchum. Então muitas das coisas em nossas vidas é falta de diálogo. É falta de diálogo, meus irmãos. E a gente tem que liberar, a gente tem que conversar, a gente tem que sentar e resolver. Tudo é resolvido no diálogo. E a gente não pode guardar, a gente não pode ter esse ressentimento em nossos corações como servos de Deus, servos de Cristo. A gente tem que liberar a palavra, liberar perdão, liberar desculpas. A gente tem que ser honesto. Que muitas das vezes a gente errou e a gente quer dar certo. Não, eu errei, mas por quê? Né?
Tem que tentar motivo. Você tá errado, meu amigo. Não tente buscar motivos. Não, olha. E a pessoa, muitas das vezes, quer pedir perdão, né? Eu já fiz isso. Acredito que muitos aqui também vai servir a carapuça, me perdoe. Mas, muitas das vezes, eu chegava até minha esposa, pedir perdão por algo que eu tinha cometido e falava, olha, me desculpe por isso, mas é porque eu fiz isso aí, porque, né, você fez isso aqui, aí ocasionou isso aí, desculpa. Aí a pessoa olhava pra mim, que desculpa esfarrapada? Que desculpa é essa, que perdão é esse? Entende? Então a gente tem que ser honesto. Tem que ser honesto. E outra, meus irmãos, em várias áreas, e talvez em áreas até muito difíceis. A gente brinca, a gente ri, mas tem áreas que Deus vai tratar, que é no mais íntimo, que a gente chama, que foi chamado e foi falado ontem, o espinho na carne. Que aí já é um momento de conversa mais madura. É um momento onde você vai sentir dor. É algo que o pastor Jonathan Carlos diz, vai doer, mas vai curar. E muitas das vezes a gente vai sentir dor, vai chorar mesmo de dor. Mas Deus vai curar. Eu lembro que tinha as coisas mal resolvidas, coisas que eu cometi, pecados perversos. E Deus falou, você foi homem para fazer, você vai ser homem para confessar. Eu olhava para mim mesmo, por mais dentro de mim, e falava, como pode um filho de Deus fazer o que eu fiz? Dói de lembrar. Mas curou. Deus curou. Deus nos libertou. E é sobre isso, meus irmãos, é saber que muitas das vezes a gente vai cometer vacilos. E Deus é o primeiro que espera que você venha até os pés dele e peça perdão como um filho arrependido. E depois o Espírito Santo vai te admoestar para que você chegue até a pessoa que você cometeu o erro e peça perdão. Porque se Deus nos perdoou, a gente não teme mais nada. O mais importante em nossas vidas, meus irmãos, é a nossa salvação. Se Deus nos perdoou e a gente alcança a salvação através de Cristo, o que vier agora é lucro. Que seja perda, que seja ganho, mas a gente vai estar salvo, que é o mais importante para nós como filhos dele. E a gente vai revendo histórias, vai lembrando histórias. E a gente vai se lembrar de uma história de Pedro. Pedro, cujo qual falou que não abandonaria Jesus, não o negaria. E Jesus olha para ele e fala com toda sinceridade, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ali está em João capítulo 21, do versículo 15 em diante. E eu acho que Pedro, nesse momento, tendo vivido com Cristo, durante todos esses 3 anos de ministério, vendo maravilhas, fazendo maravilhas, ele não entendeu isso que Cristo falou. Mas conforme vai passando o dia, a noite, ele vai percebendo. Porque no momento onde as pessoas falam, você se parece com ele, não tenho nada a ver. Em outro, você está com ele, nunca vi ele. E mais adentro, você se veste e fala como ele, você se parece com ele. E ali ele fala que nunca viu aquele homem. E o galo canta. Nesse momento eu acho que Pedro sentiu o peso do mundo sobre as costas dele. Que Pedro foge e volta a fazer o que fazia. Pedro, eu acredito que ele se sentiu a pessoa mais ingrata da terra nesse momento. Porque uma coisa é a gente saber que a gente erra. A gente sabe que a gente é pecador. E outra coisa é a gente falar que não vai fazer e fazer. É a gente dizer e a gente fazer aquilo que a gente disse que não faria. Porque logo quando Pedro diz que não, que morreria por Cristo, que isso não aconteceria, que ele não negaria, os outros discípulos também falam, eu também não. Mas só que Pedro que iniciou. E ali cai sobre Pedro essa angústia na alma dele. E Pedro volta a pescar peixe, volta ali a fazer o que fazia. Mas eu acredito que a partir daquele momento Pedro ficava sempre pensando sobre esse peso que estava na alma dele. Mas Cristo, ele vive. Cristo
ele ressurge. Cristo ressuscitou, meus irmãos. E Cristo vai até Pedro, André, Tiago e João, que estão ali também. E ali nesse momento de encontro com o Mestre, Pedro, ressentido, talvez não faltava palavras, mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a prisão que está em cada um de nós. E Deus diz a Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E Pedro ali, ressentido com essa pergunta, olha para Jesus e fala: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Talvez Pedro estava ali, ele lembra do que eu fiz. Ele sabe o erro que eu cometi. Como pode um ser amar e negá-lo ao mesmo tempo? Talvez isso era o que passava na mente de Pedro, mas Jesus o conhecia. Jesus torna a perguntá-lo, até que diz: apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Deus trata no nosso mais íntimo. Vai doer, mas vai curar. E ali Pedro, ele é curado. Pedro, ele entende da liberdade agora em Cristo. Ele entendeu, talvez isso foi, por mais difícil que seja, de pensar isso que eu vou falar aqui, meus irmãos. Talvez Pedro imaginou que nunca faria isso que ele fez. Assim como Jonas foi tratado no passado, Pedro foi tratado no presente com Cristo. Dizendo que até você que diz que me ama, que não me abandona, que não me trai, que não me negue, você vai me negar. E saiba que eu estarei no mesmo lugar de onde te alcancei. E estarei esperando ali para te perdoar. Mas basta você fazer a sua parte. Você se prostrar diante dele. Você pedir perdão. E Cristo está no mesmo lugar. No mesmo lugar onde iniciou o chamado de Pedro, Cristo volta e traz Pedro novamente. Mas agora com um intuito diferente. Apacenta o meu rebanho. Seja o apacentador das minhas ovelhas, pois agora você sabe, se alguém passar pelo que você passou, você sabe lidar. E Pedro entende isso na alma dele. E Pedro inicia ali o seu ministério, né? E a gente tem, depois no primeiro sermão de Pedro, como foi dito aqui no culto passado, o culto de Pentecoste, Atos capítulo 2, quase 3.000 almas se entregue a Jesus. De um Pedro agora que não corta orelhas, de um Pedro agora que não tem medo, de um Pedro agora fervoroso. Um Pedro que cura, pois a Bíblia vai dizer que até a sua sombra curava. Até a sua sombra curava. Mas agora firmado na rocha que é Cristo. Pois é somente nessa rocha que alcançamos o que devemos alcançar, meus irmãos. Então a gente tem que entender, se Cristo nos perdoou de tal forma, como não perdoamos as pessoas? Como não liberar perdão às pessoas? A gente adentra mais o Novo Testamento. A gente encontra outro homem. O homem que foi conivente com a morte do primeiro martírio tratado através ali dos apóstolos. O primeiro martírio que aconteceu, Estevão. E ali tem um homem. Que todos joguem as vestes a esse homem para apedrejar Estevão. E ali está um homem que olhou e falou: merece. Tem que morrer mesmo. Está blasfemando. Está contando heresia, é uma seita, a seita dos cristãos aí. E esse homem é Saulo de Tarso. Mais para frente, ele mesmo se dá o nome de Paulo. De homem que perseguia, de homem que achava que tudo que estava acontecendo tinha que acontecer mesmo, tem que morrer, mas agora dando a vida por Cristo. Entendendo que o caminho é o perdão. É o amor com que Deus nos amou. É o amor que nos libertou. É um amor constrangedor em várias vezes de nossa vida. Em Filipenses, capítulo 3, do versículo 8, vai dizer: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Refúgio aqui é esterco, meus irmãos, para ganhar Cristo. Tudo que Paulo fez em sua vida, formado pelos fariseus, escola farisaica, um dos homens doutrinado na lei, um dos homens que conhecia a lei, um estudioso, um teólogo talvez para a nossa época, um homem que sabia a Bíblia de cabo a rabo, digamos assim, me desculpa a expressão, mas um homem que conhecia as leis de Moisés, a Torá dos judeus. Ele considerou tudo como esterco. Tudo por conta de Cristo. E mais adiante, ele vai dizer também no livro de Filipenses, mais anterior, no capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O homem que entendeu o seu chamado, entendeu que tudo o que fez, o que tinha feito, não valia mais nada. O que vale é a vida em Cristo. Um homem que entendeu o seu chamado e cabe a nós agora entender o nosso, para onde estamos caminhando, meus irmãos. O que está nos prendendo? O que tem nos prendido até agora? O que não conseguimos soltar? O que não conseguimos liberar de nossos corações? Que a gente possa liberar. Que a gente possa tirar essas amarrias do nosso peito, do nosso coração. E que a gente entenda que Cristo nos perdoou primeiro. Em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20, se eu salvo engano, vai dizer que não foi com ouro nem prata que Cristo nos comprou, com coisas corruptíveis desse mundo, mas foi com o sangue do Cordeiro, preparado antes da fundação do mundo. Antes do haja luz, meus irmãos, houve o haja cruz. Deus sabia. Deus nos perdoou antes mesmo da criação. Antes de sermos criados. Antes do ventre de nossas mães. Já havia a cruz planejada. O Cordeiro perfeito. Morto pelos nossos pecados, os nossos delitos, nossas iniquidades e transgressões. Esse é o amor de Deus. Um amor que exala perdão. Um amor que a gente diz misericórdia. Misericórdia. Porque é misericordioso, é o nosso Deus. A gente tem que se lembrar. Se a gente chega em pessoas que a gente tem que evangelizar. E a gente diz, Deus te ama. E a pessoa diz, mas eu fiz isso e aquilo. E você diz para ela, Deus te ama. E ela diz, mas Deus pode amar uma pessoa como eu. E você diz, Ele amou a mim. Ele amou a mim. Mas a gente esquece que tem coisas em nossos corações que a gente não perdoou, que a gente não liberou. O que tem nos prendido, meus irmãos? Voltando para finalizar em Mateus 18, a gente vai ver que logo em sequência, ali do versículo 21 e 22, que é Pedro. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro, né, é uma pessoa muito importante, né, meus irmãos? Uma pessoa que a gente olha e fala, rapaz, esse Pedro é o Pedro, né? Porque Pedro, assim que ele faz a pergunta, ele mesmo responde. Então, quantas vezes eu tenho que perdoar ele? 7? E aí, Jesus deve ter pensado, rapaz, é excelente o número 7, maravilhoso é o número 7. Mas Jesus responde, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É infinito o perdão, meus irmãos. Por que é infinito? Porque o texto não acaba aqui. O texto vai continuar. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazer, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Se sabe quanto que equivaleria 10.000 talentos, meus irmãos? A 350 mil quilos de ouro da época. E depois do versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar,
o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. É isso que Deus fez conosco. Saindo, porém, aquele servo, e é isso que fazemos nós. Prestem atenção no texto. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários, cada denário era um dia de trabalho. Então devia 100 dias de trabalho a esse que foi perdoado. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Lembra o que ele diz anteriormente? E o Senhor o perdoou, mas aqui agora é com ele. É com ele agora. E ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Muitas das vezes a gente faz isso com as pessoas sobre o perdão. A gente foi perdoado, mas a gente não quer perdoar as pessoas e lançamos as pessoas na prisão da nossa mente, ou na prisão delas mesmas, onde elas ficam tão angustiadas porque ela veio até você e pediu perdão e você não a perdoou. Isso causa um constrangimento à alma dela. Ela se sente aprisionada. E às vezes nós sentimos assim. Vendo os seus companheiros o que lhe havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Meus irmãos, lembremos que a dívida, quando Jesus retrata sobre o perdão, é uma dívida que a gente não conseguiria pagar em vida. É 10.000 talentos, aproximadamente 350 toneladas de ouro para a época. Se a gente for trazer uma análise mais profunda sobre isso, talvez a gente teria que trabalhar 150 anos, sem parar, sem descanso. Mas o que Deus mostra para nós é que a gente possa refletir que a gente não consegue pagar a dívida daquilo que foi entregue para nós na cruz. É impagável. Nós não conseguiríamos. E Ele entrega para nós, assim como é trago nessa parábola, gratuito. Pois a graça é de graça. Ela é gratuita. Mas muitas das vezes fazemos da graça uma desgraça. Apontando o dedo, julgando, colocando nós como se fôssemos juízes de almas, como se fosse nós que devêssemos julgar as pessoas. Então, meus irmãos, se temos algo a perdoar, se temos uma pessoa a quem perdoar, perdoe. Liberem perdão. Demonstre Cristo, o amor de Cristo nas suas vidas. Demonstre que Cristo reina sobre vossas vidas. Perdoem, pois um dia fomos perdoados. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Gostaria de chamar aqui o diácono Ricardo para estar orando por nós. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Amém. Palavra poderosa. Quando a gente fala em perdão, o perdão é algo muito profundo. Ele tem o poder de nos trazer leveza,
tem o poder de tirar pedras do caminho. E o perdão, ele é algo tão profundo que lá em Mateus capítulo 5, versículo 23, salvo erro, que até mesmo antes de você ofertar no altar, você deve pedir perdão para o seu irmão. Então Deus, ele não quer o seu dinheiro, Deus, ele quer o seu coração. Eu me lembro logo na minha conversão que eu precisava liberar perdão para muita gente. Mas ali havia algumas barreiras que eu não podia ir até ali pedir aquele perdão. E eu ficava ali pedindo perdão para Deus, e eu procurando formas como que esse perdão ia ser liberado para mim. Algumas pessoas eu fiz como Thales, quando você sente isso no teu coração, que você precisa pedir esse perdão, e você sai pedindo perdão para toda a gente. Mas no meu caso era algo muito mais profundo. Só que depois, ontem, ministrando sobre essa palavra, liberdade sem culpa, isso começou Deus começou a tratar de mim, eu fui curado. Mas deixando lembrado aqui que lá em Romanos capítulo 14, versículo 12, todos nós vamos prestar contas a Deus sobre os nossos pecados. Todos nós. Eu creio que Deus me perdoou, mas existem coisas que eu vou ter que prestar conta lá em cima. Mas mesmo sabendo que esses pecados que eu queria muito pedir perdão para mães, papais, que hoje há barreiras, hoje há distância, hoje eu não tenho mais contato com pessoas, eu creio que o Senhor, ele tratou disso dentro de mim. E existem pessoas que precisam liberar perdão. Aqui, essa ministração do perdão já vem há algum tempo nas ministrações aqui na Vale. E o Espírito Santo sempre toca aqui no meu coração que existem pessoas aqui que precisam liberar perdão. Eu ia pedir para os irmãos estar se colocando de pé, para a gente estar orando nesse intuito e deixar que o Espírito Santo ele toque no seu coração. Ia pedir para os irmãos fecharem os seus olhos. E se existir alguma pessoa que está distante, está longe, num ato assim de... Um ato, não sei, abrace, faça assim como você estivesse abraçando a pessoa. Coloque essa pessoa nos seus pensamentos agora. Ela está distante. São barreiras que, como eu também, eu não tenho esse acesso para ir lá pedir o perdão, mas libere o perdão. Existem pedras do seu caminho que elas precisam sair para que a sua vida possa fluir como um rio de água viva. Que o Espírito Santo ele trabalhe no seu coração para que esse perdão ele seja liberado. Se foi algo assim muito profundo que ela fez, perdoe ela, porque do mesmo modo que como foi ministrado aqui o servo severo, você também já foi perdoado por alguma coisa um dia. Se você foi perdoado por alguma coisa um dia, quem somos nós para não dar o perdão para essa pessoa? Pai, peço, Pai, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, Pai, e tirar, Senhor, um coração de pedra e nos dar um coração de carne, para que nós possamos liberar, Senhor, o perdão, para que possamos ser mais genuínos, Senhor, em situações que vão continuar acontecendo nas nossas vidas e vamos precisar liberar perdão, Senhor. Temos que ser diferentes, Senhor. Temos que ser de Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que é a graça, é o amor de Deus que está sobre nós. Como diz lá em Hebreus, no capítulo 13, diz que nós temos que ter amizades com as pessoas lá de fora, Senhor. Lá também fala que nós também temos que pensar naquelas pessoas que estão sendo maltratadas e nós temos que sentir a dor dessas pessoas, Senhor. Por isso, Senhor, nós oramos também nesse intuito, Senhor, dessas pessoas, Pai. Que nós possamos, Senhor, alcançar também essas pessoas para Cristo. A Tua palavra diz também, Senhor, que quando nós buscamos, Senhor, uma pessoa que já conhece a Cristo para de volta para a igreja, Senhor, 1000 pecados são perdoados, Senhor.
Então, Senhor, eu peço, Pai, que vamos trabalhar, Senhor. Vamos trabalhar para o Teu Evangelho, Senhor, para que, mesmo sabendo que fomos errôneos um dia, Senhor, mesmo sabendo, Senhor, que nós somos vigilantes, mas nós acabamos por cometer alguns pecados, Senhor, continuaremos trabalhando, Senhor, para o Teu Evangelho, ministrando o Teu Evangelho, Senhor, falando da palavra, Senhor, ministrando, Senhor, a água viva, ministrando mudança, ministrando prosperidade, ministrando, Senhor, coisas boas na vida dessas pessoas, Senhor. Nós oramos e clamamos ao Senhor. Abra a tua boca, igreja, clame a Ele. O Espírito Santo está aqui sobre nós, Ele está sobre o nosso meio, Ele quer falar contigo. Abra os seus ouvidos, tire fora tudo aquilo que está dentro do teu coração. Peça a Deus, clame a Ele, que Ele clame a mim, que responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Por isso é o Espírito Santo que está sobre o nosso meio, Senhor. É a graça, é o amor, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, por esse culto. Que o Senhor venha continuar falando, Senhor, que a partir daqui, Senhor, saindo dessa porta para fora, o culto vai começar lá fora, Senhor. O culto vai começar na segunda, o culto vai começar na terça, Senhor. É lá fora que nós temos que cultuar a Ti, Senhor. É com as nossas ações, é com o nosso andar, Senhor, é com as nossas palavras, é com a nossa ministração, é dentro da nossa casa, com as nossas esposas, com os nossos filhos. É lá que é o culto, Senhor. Aqui é somente adoração. Aqui é somente te adorar, Senhor. É dizer que Tu és grande, é dizer que sem Ti nós não podemos caminhar, nós precisamos de Ti porque somos falhos, somos fracos, Senhor. Precisamos andar, Senhor, sempre com a Tua mão, Senhor, pegada, Pai, porque somos fracos, Senhor. Mas é na fraqueza que o Senhor nos faz forte, meu Deus. É na fraqueza que o Senhor nos levanta, é na fraqueza que o Senhor nos direciona. E nós te damos graça, Senhor. E que o Senhor continue, Pai, abençoando a vida de cada irmão que está aqui hoje. Que o Senhor os leve, Senhor, em segurança também até as vossas casas, Pai. Abençoe também, Senhor, cada irmão que orou aqui por aquele parente que está distante, Senhor, por aquelas pessoas que estão enfermas, Pai, que os anjos visitem, Senhor, cada casa, que as orações, Senhor, de cada irmão aqui cheguem, Senhor, aonde eles ligaram ela, Pai. Não é o Ricardo, Senhor, mas é o Senhor que está falando sobre a nossa igreja, Senhor, sobre os nossos corações, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos passar para o nosso momento ofertório.